Função materna, função paterna, lapidando os filhos. Os pais só precisam confiar, agir e esperar naquele que é fiel. Por quê? A realização pessoal dos pais não é ajuntar tesouros para os filhos, mas ter condições de imputar essa consciência da necessidade dos seus filhos estarem em Cristo. Essa é a maior missão, né? De um pai e de uma mãe, de um homem, de uma mulher, quando estão aí nesse exercício, né, dessa função materna e paterna. Vamos entender um pouquinho hoje como que funciona essas funções? Seja bem-vinda, Renata Tom, terapeuta sistêmica familiar. Hoje estarei abordando aqui um pouquinho, né, sobre a diferença da função materna e a função paterna. E em Provérbios 22:6 nos diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deves andar, e quando for velho não se desviará dele. A maior finalidade das funções maternas e paterna é se tornarem desnecessários aos filhos na fase adulta. E aí, vamos entender um pouquinho? E aqui, quando a gente ouve uma situação dessa forma, muitas mães aí, né, ou papais já começam assim a sofrer antecipadamente ali com aquela síndrome do ninho vazio. Meu Deus, quando minha filha for, o que eu vou fazer? Vai ficar só eu e o esposo, essa casa vai ficar vazia. Instala-se assim a síndrome do ninho vazio. Mas a nossa maior função é nos tornar desnecessários aos nossos filhos quando forem adultos. A própria natureza já nos ensina isso, a águia, né? Quando o seu filhote ali está pronto, está preparado, o que ela faz? Dá um tapinha e joga do penhasco. Vai, aprenda a bater as asinhas. Você já está pronto. Mas nós sabemos que em muitas das situações a gente não quer, né? Como eu falei anteriormente, as características, né? É nutrir, acolher e enviar. Mas esse envio, muitas das vezes, ele é, assim, um pouco doloroso, porque tem algumas situações ali que possam não estar 100% resolvidas para que a gente, de fato, consiga chegar a esse ponto de enviar esse filho com tranquilidade. Porque a própria palavra nos diz: ensina a criança o caminho em que deves andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, crer, agir e confiar. Que nós estamos aí exercendo, né, essa função materna e paterna com, não vou dizer com perfeição, porque não existe. Não existe uma fórmula mágica de que você pegue e exerça para que o resultado final seja 100% satisfatório. É no decorrer do processo mesmo que a gente aí vai vivenciando e se enquadrando, porque é um ministério. Essas funções, elas são bem distintas e fundamentadas entre elas na formação do filho, ou seja, a função materna e a paterna, elas são distintas, porque são experiências vividas de formas bem diferentes, tanto para o homem, que é o pai, quanto para a mulher, que é a mãe. O ponto é, em geral, há muitas queixas onde apontamos o erro um do outro e não acreditamos na função que o outro está exercendo e queremos ali que ele faça, queremos ensinar que ele faça da nossa forma. Exemplo disso, dizemos que os pais não ajudam, né? É muito comum, principalmente das mulheres, o pai não ajuda em casa, o pai não ajuda a cuidar da criança, o pai não ajuda a trocar. É comum a gente ouvir isso. O oposto também a gente sabe que há muitos. O meu esposo, por exemplo, sempre ajudou muito nos cuidados com o João Lucas, né? Mas há cada caso uma situação. Nós dizemos que ele não tem paciência e que ele não sabe cuidar como nós mães, porque mãe é acolhimento, mãe é emoção e pai é o impulso para a vida, é impulsionar para a vida. Isso em geral complica um pouco mais quando viemos, né, das nossas relações para a relação conjugal e não abrimos mão dos nossos hábitos e costumes da família de origem.
Porque ninguém chega numa relação, um casal ali, né, uma folha em branco, e daqui por diante nós vamos aqui construir a nossa vida, a nossa família. Não, a gente vem com bagagens. E quando essas bagagens, né, elas não entram em concordância e a gente não quer deixar aquele hábito, aquele costume que eu trouxe do meu sistema de origem, em contrapartida, o esposo também não quer deixar aquele hábito e aquele costume que ele trouxe da família de origem, para entrarem num consenso, e a partir do momento que a nossa família está sendo constituída, nós vamos estabelecer, né, os nossos hábitos, os nossos costumes, as nossas regras, né? Então, conseguir ter essa definição muito clara com a chegada dos filhos aí estaria, né, evitando muitos conflitos. Por terem origens diferentes, cuidam dos filhos de forma diferente, pois já vem com a base formada de suas origens. É a forma que você foi formado, então quer dizer, você vai estar passando isso adiante. E quando um não concorda, né, com a forma do outro, então geralmente sim, vai haver conflitos entre o casal e isso também vai ser transferido aos filhos. O ponto em comum é que a função base dos dois é proteger o filho. E quais as diferenças aqui entre a função materna e a função paterna? Na função materna, né, essa mãe ela entra nessa função como auxiliadora e ela ensina a fazer, amparando ou fazendo para a criança. Naquele momento ali, né, da pré-alfabetização, geralmente a mãe é aquela que vai lá e pega, né, o lápis ali na mão da criança, e muitas das vezes ela conduz a mãozinha da criança, ou ela vai e pega para fazer, né? Eu passei por esse processo com o João, e muitas das vezes ele fala assim: mamãe, eu não sou capaz, eu não consigo, faz para mim. Eu falei: não, filho, eu não posso fazer. Não posso fazer, eu sei que você não sabe, mas você está em processo de aprendizagem. Se a mamãe pegar e fazer, primeiro que a tia vai reconhecer a letra, né? Ela vai entender que não foi você, que foi a mamãe que fez. E em segundo, você não vai se desenvolver. Então, alguns momentos, sim, eu precisei ali conduzir a mãozinha, né? A mãe, ela ensina muitas das vezes fazendo. E a função paterna ensina a fazer sem fazer. Eu já te ensinei, eu já te falei como que faz, você ainda não entendeu? E aqui, assim, muitas das situações, quando falta, né, a sabedoria, o discernimento, o entendimento do pai, de saber que, né, tanto pai quanto mãe, que nós estamos lidando com uma criança que ainda não sabe, que está aprendendo, e a nossa falta de paciência nos leva aí para aqueles opostos do julgamento, da crítica: você é um burro, você é isso, você é um incapaz, e isso vai embutindo crenças de não merecimento, crenças de desvalores a essa criança, e essa criança já vai ali crescendo, né, traumatizada com tudo isso que ela vai ouvindo, quando na verdade ela precisa ser acolhida e ensinada. Desafiar e dar a chance à criança dela fazer por si mesma. É preciso que nós vamos aí dando, né, essa liberdade para a criança. Isso ajuda a criança a experimentar e desenvolver a confiança em si mesma, explorar o ambiente correto, mais riscos que são necessários para o seu próprio desenvolvimento. Descobre limites vencendo desafios e alcançando o êxito. É preciso entender que tudo é um processo. E isso é feito de fases que não dá para liberar de uma vez e pôr a vida dele em risco, porque eles não têm noção do perigo, não têm medo e possuem espírito aventureiro. Aqui nós travamos assim uma certa batalha com o João Lucas com relação à bicicleta. Ele quer sair pela rua andando, ir para o inglês e ir para o centro da cidade, e já fazer, né, as caminhadas dele sozinho na bicicleta. E a gente precisa conter, porque não dá para colocar a vida de um filho, né, em risco. E muitas vezes assim, foram prantos, foram choros muito profundo, porque aí ele entra naquele lugar do porquê não, do porquê eu não posso, porque o amigo lá, o amiguinho, o coleguinha vai, e porquê que eu não. Então assim, a gente bate de frente e sustentar esse não, né? Porque ele vai confrontando, ele vai indagando, ele vai perguntando: mãe, não é resposta.
Eu quero um motivo, por que não? E chegou um momento que, assim, eu tive que ser muito firme. Não, porque eu não tenho maturidade de pegar você acidentado debaixo de um carro, porque vieram pessoas me avisar, não deixe seu filho ir de bicicleta sozinho para o inglês, porque ele sem noção, ele desce, ele atravessa a rua, ele não tem noção do perigo. Então é preservar, né? A nossa missão como pais e mães é preservar. E o que gera conflito com os filhos? Quando entre pais há negligências, críticas, acusações um com o outro, falta de cuidado, atitude e um ficar jogando a responsabilidade para cima do outro. Como que está a sua relação, marido e mulher, perante o filho? Porque tudo isso também interfere, né? Se vocês não estão bem, a criança está percebendo. Eu não estou num espaço seguro. E por que que isso acontece? Quando os pais não estão em comum acordo nos limites e regras, e um desacredita a regra do outro, isso se torna conflituoso e fere não só a relação com o filho, mas também a relação do casal. Porque se você não tem um limite ali pré-estabelecido, né, de um falar e o outro confirmar, né, o que são as suas regras enquanto pais em comum acordo, a criança fica perdida, porque se eu falo uma coisa para João, a Ademilson vem e fala outra, ou no momento que eu estou disciplinando, ele chega e me descredibiliza ali perante o meu filho, né? Então eu não vou ter voz ativa como mãe. Da mesma forma, em contrapartida, se ele está disciplinando, e já teve assim momentos da disciplina dele ser bem severa, e eu ter que me conter. Ele é pai, é a forma dele. Eu não posso me intrometer. Então depois, no particular, eu o chamo e aponto, falo, olha, você fez isso, você falou isso dessa forma, então da próxima vez vamos olhar o tom de voz, né? Crianças que gritam conosco, eles estão sendo o reflexo do que nós estamos sendo com eles como os pais. Nós estamos gritando para disciplinar? Nós estamos usando da nossa autoridade de pais como autoritarismo, querendo imputar? Então, assim, toda criança precisa dos pais dos dois lados para se desenvolver saudável. E quando não há esse comum acordo dessas regras, né, pré-estabelecidas entre os pais, primeiro que essa criança não vai sentir segurança e ela vai entrar em embate, sim. E quando essa proteção não está funcional, por exemplo, filho com problemas, aqui entra um sinal de alerta ao sistema familiar, onde revela que algo pode estar faltando ou sendo excluído ou alguém está fora do lugar. É o que eu falei assim. Como que está? Você enquanto marido e mulher, você enquanto família, você enquanto casal, para passar essa plataforma de segurança para essa criança. Veja o que Jesus nos diz lá em Lucas 18, 16 e 22. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. O que quer dizer isso, Renata? A força dos filhos é o seu amor. Exemplo. Quando um filho entra em contenda com o pai, ele olha para esse pai, né? E como pai, esse pai é ok. Mas será que esse pai, como marido, está sendo ok? Como que esse marido age com a esposa? Ou em contrapartida, quando o filho entra ou a filha entra em contenda com a mãe, como que essa mãe, né? Como mãe, ela é ok. A melhor mãe do mundo. E como ela é como esposa? Porque se ela julga, se ela critica, né? Se ela entra em contenda com o marido, o filho vai entrar em embate por lealdade em proteger o outro. E por que que isso acontece? Esse filho pode estar em defesa da mãe porque o marido é mau com ela, ou vice-versa. Nisso a criança entra num processo inconsciente da defesa. Ele quer defender a mãe porque ali se instala um amor cego. O que é o amor cego? O amor cego é um amor inconsciente e visceral da criança,
que acredita que ela pode resolver os problemas dos adultos. Isso é um sinal. Se você está tendo contendas e conflitos com o seu filho, olhe para o teu sistema, olhe para a tua relação. Como que vocês estão? Por quê? O maior desejo de todo filho e de toda filha é que papai e mamãe permaneçam unidos, em paz e se amando. Lares conflituosos na relação conjugal, conflito com os filhos. E quando os filhos se tornam rebeldes e não aceitam o não da função pai e mãe estão em comum acordo? É o que eu falei acima. Vocês têm esses acordos, esses limites pré-estabelecidos, né? Porque muitas das vezes o que acontece? A criança quer uma coisa, ele vem na mãe. A mãe resolve com o seu pai. Vai no pai, o pai resolve com a sua mãe. Então, vocês têm esses acordos do não pré-estabelecido, né? Bem definido e bem claro entre vocês, para estarem aí em concordância quando, né, vivenciar essas situações? Pois se um fala não e o outro sim, gera conflito na criança e ela vai confrontar. E aqui eu quero trazer assim um pequeno resumo, né, para não explanar muito aqui, das fases da criança. Por exemplo, de 0 a 3 anos. A figura materna, desde a concepção, tem importância significativa na vida, né, da criança, do filho, sobretudo nessa fase inicial. Nesse período, a mãe representa segurança, vida, amor, atenção exclusiva e fonte de todo bem. É aquele processo da simbiose, onde a criança ali nessa fase inicial, né, até ali os 2, 3 aninhos, ela ainda vive muito nesse mundo, nessa esfera materna, nessa esfera da mãe, onde ela vê a mamãe como extensão do seu próprio físico. Ela não consegue ainda se ver, né, como um indivíduo. Eu e mamãe somos um. A segunda fase, que seria ali de 3 a 6 anos, nessa fase, características egocêntricas são muito comuns, pois o mundo gira em torno da criança. Ela é o centro das atenções e o seu ponto de vista sobre as coisas depende somente da sua percepção. É também nesse período que as crianças veem os pais e os cuidadores como deuses, como heróis. E nessa fase aqui, o essencial é que a mamãe comece então a levar, permitir e autorizar que esse filho vá saindo dessa simbiose, né, materna somente ali com ela, e permitindo que o papai venha cuidar, que o papai ali entre com o seu não, que o papai entre com seus limites, com seus cuidados, que mesmo que para a mamãe ali sejam errados, mas é preciso abrir mão, né, para que ele ali, à maneira dele, também vai chegando ali nesse mundo da criança, porque o papai é o primeiro diferente que chega na vida de um filho. E se isso não estiver muito bem definido e muito claro, lá fora depois essa criança vai ter problemas com os outros, né? Com as relações no externo, porque os outros são os outros diferentes e o papai é esse primeiro diferente que entra em contato com a criança. A criança de 6 a 9 anos. Nesse período, o desenvolvimento cognitivo da criança tem evolução extraordinária e ela passa a assumir mais características de racionalidade. A realidade se torna mais objetiva, deixando-se de resumir apenas a maneira dela ver o mundo. Os pais não são tão mais perfeitos e absolutos, e ela já consegue identificar as falhas e qualidades deles, dos outros e as suas próprias. João Lucas está com 10 anos e ele já consegue assim ter um senso crítico de comportamento, muitas das vezes até dos próprios coleguinhas, que às vezes me assusta. E em muitas assim situações ele vira para mim e me pergunta o seguinte: mamãe, por que o papai é assim? Então quer dizer, ele já está percebendo, ele já está tendo assim um cognitivo, né, de entender a maneira que o pai dele funciona, a maneira às vezes que tem que ser rígida, né? Então, na correção, na disciplina ali, às vezes tem que ter pulso firme, sim, tem que ter, não dá para deixar aí na corda bamba não, porque senão os bichinhos nos confrontam. As crianças de 10 a 12 anos. Quase na adolescência, a criança já desempenha diversas atividades que envolvem contato social,
além do meio familiar, e passa por algumas transformações físicas desencadeadas pela avalanche dos hormônios que tomam conta dela. As relações de amizade, por exemplo, tornam-se cada vez mais importantes. Então, por isso, sim, essa necessidade da gente, né, ter essa base de transitar, né, essa criança aí da esfera da mãe, né, levando ela para a esfera do pai, para que sim, ele consiga chegar lá no seio da amizade, na escola, e conseguir conviver bem, porque senão também lá ele vai ter problemas. O período de molde aqui do caráter, né, de moldar o caráter, ele está aqui nessa fase, entre os 9, 10, 12 anos, é quando nós vamos ali, né, pai, estar embutindo os princípios, os valores e moldando o caráter dessa criança para a fase adulta. E isso é função pai e mãe. É a nossa missão. Nós pais erramos. Veja o que Jesus disse. Deixem as crianças que elas venham a mim. Ali, né, quando Jesus estava pregando, e as crianças chegaram e os discípulos quiseram ali, né, retirar as crianças, achando que as crianças iriam incomodar. E Jesus disse, não, deixem que as crianças venham a mim, elas não incomodam. E o que acontece conosco? O conflito emerge porque, em geral, nós tentamos trazer a criança e enquadrá-la nas nossas atividades, no nosso mundo de adulto, no nosso mundo de pagar boleto, na nossa aflição da correria, do vai daqui, vai dali, tem isso, tem aquilo para fazer. E muitas das vezes a criança só quer 1 minuto de atenção. O nosso mundo de adulto, ao invés de irmos no mundo dela, nós não tentamos trazer o filho para o nosso mundo de adultos, porque a nossa parte criança em nós não é capaz de se conectar com a criança que ali está. Como assim, Renata? A mãe que grita foi a filha não ouvida. A mãe que bate foi a filha que apanhou. A mãe sem paciência foi a filha que não foi vista na infância. Então, quando eu tenho essas feridas internas, né? Então volta lá naquela jornada cura da criança interior. Quando a minha criança interior não foi vista, não foi aceita, não foi acolhida e está na ferida, eu vou ser uma mãe que não vai ser capaz de ouvir, que vai gritar, que vai ser impaciente, porque eu vou descarregar toda essa fúria, toda essa ira interna da minha criança e não vou conseguir me conectar com a minha filha, com o meu filho, que são só uma criança. Exemplo, eu vivenciei 2 situações com o João Lucas. Uma terminou super em paz e a outra não. Uma primeira delas foi quando, num momento, ele era bem menorzinho e a gente, sim, estava num supermercado. E a paixão dele, quando ele entra no supermercado ali, é pegar os carrinhos de compras e sair, né? Corredores afora, principalmente quando a gente vai nas cidades maiores e tem os supermercados que tem os corredores, né, mais largos. É a paixão dele. E nesse dado momento ali, ele sentou na frente do carrinho e com os pezinhos ele ia. E aquilo foi tão interessante porque eu peguei o telefone e comecei a filmar. Olha o carrinho fantasma, porque a gente praticamente não via ele, mas só via o carrinho andando. E eu andava e filmando e não conseguia alcançá-lo. E aquilo foi muito divertido. E ele, assim, se divertiu. Quer dizer, eu ali, naquele filmar e entrar no mundo dele, a minha criança interna se conectou e se permitiu, né, vivenciar ali aquele momento, nos tornando ali 2 crianças, né, brincando em pleno supermercado. Todo mundo passava e achava até graça. Olha a mãe doida, né? Mas gente, a gente precisa, né, se permitir em dados momentos. Dá para ser sempre assim? Não, infelizmente não dá. Mas é preciso sim que a gente entre ali naquele mundinho deles, né? E uma outra situação, ele já estava maior, ele chegou, ele pegou o carrinho e ele começou. Só que nesse momento eu não fui para o mundo dele, porque eu estava com algumas demandas que eu precisava resolver ao telefone. E ali eu pedi para parar. Hoje não, mamãe, hoje não tem como entrar na sua brincadeira. E foi transtornante, porque eu tive que, em um dado momento, parar, impor
e ele simplesmente não acolheu. Quando eu vi que a situação ia sair do controle, eu me afastei e falei com o pai: pai, toma conta, eu estou me recolhendo. Então, assim, depois, quando chegamos no carro, eu fui conversar com ele, né? Porque ficou como? Não respeitou a minha autoridade, só que ali eu não estava sendo autoridade, eu não fui capaz de entrar no mundo dele, estava sendo querer autoritária. Então, os conflitos, eles emergem daí. Nós, pais, não entendemos a linguagem de amor dessa criança, e isso nos desconecta dela. Entender a linguagem de amor, essa criança gosta de quê? De toque, ele quer ser ouvido, ele gosta de presentes, ele gosta de palavras de afirmação, né? Entender é dar a ele a pérola que ele precisa, que vai ali preencher a necessidade dele. Porque se ele tem necessidade de toque e eu nunca abraço, nunca estou em contato com essa criança não vai se sentir vista. Se a necessidade dele é ser ouvido, João Lucas, ele é muito comunicativo, ele fala demais e em alguns dados momentos a gente precisa assim, dar uma podada. Ei, calma um pouco, mas ele precisa ser ouvido. E em sexto, autoridade é diferente de autoritarismo. Autoridade, segundo a Bíblia, ela nos diz que os pais são considerados as autoridades máximas da vida de seus filhos. Eles têm a responsabilidade de ensinar e instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor, corrigindo-os quando necessário e orientando-os para uma vida de obediência e retidão. Autoritarismo. Autoritário tende a projetar seus impulsos reprimidos em outras pessoas, a fim de prontamente acusá-las. Projeção é, portanto, um meio de manter pulsões do isso alheios ao eu, e pode ser considerado um sinal de incapacidade do eu em preencher as suas funções. É o que eu falei acima. A nossa criança ferida imputa, projeta, né, nos nossos filhos impulsos reprimidos que nós tivemos e estamos transmitindo para eles. Ou seja, o que isso quer dizer? Toda vez que explodimos com o filho, é a nossa criança interna que está ferida, que está descarregando as nossas dores e frustrações em cima dos nossos filhos. Pai e mãe destroem a vida dos filhos quando tentam mover para o nosso mundo de adulto, para o nosso mundo de boleto, para o nosso mundo de obrigações e de responsabilidades dos adultos. E isso interfere no processo de evolução natural deles. O processo natural de crescimento e desenvolvimento dessa criança é a partir do mundo dela, né? Eu citei 2 exemplos. Em um foi ok, eu entrei no mundo dela, brinquei, me diverti, coloquei a minha criança, né, indiretamente a minha criança interior ali também para brincar. E ele já entendeu isso, ele já entendeu porque muitas das vezes quando ele percebe que eu não estou aberta a entrar no mundo dele, ele me confronta assim ao ponto de fazer brincadeiras, de fazer palhaçadas e por fim ele começa assim: mãe, eu sei que você quer rir. Mãe, eu sei que você quer rir. Pode rir, mãe, pode rir. Eles entendem, eles sabem, a gente acha que eles não são espertos, mas eles são. Limite e sustentação ao não. O que a Bíblia fala sobre limites? A Bíblia, então, nos adverte claramente sobre as consequências quando faltam esses limites. Nós vemos isso lá em Provérbios 29, 15 e 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem envergonhar a sua mãe. E lá em Provérbios 19, 26, 26. O que maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Nós, porém, não nos gloriemos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação de Deus que Ele nos demonstrou e que se estende até nós, a vara e a disciplina.
Hoje a gente sabe que a vara, né? A vara, o bater, dar uma chinelada, dar umas varadas, configura maus tratos. Porque hoje a educação, né? A educação humanitária, né? Digamos assim, ela defende esse tipo de atitude que é melhor você ir por outra linha, né? De saber ouvir, de buscar e entender como essa criança funciona para, assim, de fato, ele entrar nesse mundo da criança, do que impor. Palmada, às vezes, é necessário. Eu já dei algumas poucas palmadas no meu filho. E te confesso, a dor é maior em quem bate do que quem leva uma palmada. Um dia foi até engraçado porque ele virou para mim e falou assim: ô mãe, se a dor de quem bate é maior do que quem apanha, se eu, tipo assim, né, der um tapa no meu pai, eu vou sentir mais dor do que o papai que levou um tapa? Eu falei: olha, meu filho, eu espero que você nunca chegue ao ponto de fazer isso primeiro, porque é desonra. Você está infringindo uma ordenança e um mandamento bíblico que é: filhos, honrem a pai e mãe. Mas ali naquela conversa com ele, foi importante para ele entender que algumas vezes que a gente precisa sim ser mais enérgico, e às vezes a gente excede e passa, né, do limite, e dar ali algumas palmadas dói mais em nós, porque você fica remoendo: por que eu cheguei a esse ponto? Por que eu cheguei a esse ponto? Então, assim, muitas das vezes, quando você vê que você não vai ter controle, saia de perto, mãe, saia de perto, pai. Respire fundo, fala: fica aqui, calma que eu volto. Toma um fôlego, toma um fôlego, toma um fôlego, para não chegar aos extremos. Lá em Provérbios ainda nos diz o seguinte: estabelecer limites e aceitar responsabilidades pode salvar vidas. Está lá em Provérbios 13, 18 e 24. O limite serve para me proteger e toda falta de limites causa danos. Aqui aconteceu um episódio que um dia, saindo para a igreja, ele me pediu: mamãe, eu posso ir de bicicleta? Eu falei: sim, pode, mas eu vou colocar regras. Pode do meu lado. Nós vamos caminhando juntos e você vai do meu lado. Até uma certa altura ele foi. Passou do primeiro quarteirão, ele sumiu na frente. E eu fui. Quando eu cheguei numa rua lateral, a hora que eu piso na rua, que eu olho, o João Lucas só tirou aquela desleixada de cima da calçada e caiu no meio da rua, com o pulso por cima do guidão da bicicleta. Eu falei: pronto, foi embora os braços. Quebrou porque o tombo foi feio, a queda da altura de onde ele caiu e a velocidade que ele estava. E ali eu adiantei o passo. Quando eu cheguei perto, ele todo assustadinho, tinha uma senhora que veio para acolher, e ele assustado, ele: mãe, eu não sei o que aconteceu, derrapou, eu não sei o que aconteceu. Filho, você está bem? Você se machucou? Deixa a mamãe olhar como que você está. E ali aquele primeiro momento foi de acolhimento, de olhar, né, se tinha machucado. Eu também estava bem assustada. Mas depois veio a raiva, veio o ímpeto de correção. Eu parei com ele, abaixei, olho no olho. Falei: meu filho, você entendeu o que aconteceu? Ele assustado: não, mãe. Eu falei: olha, que sirva de lição. Você entendeu o que a mamãe falou lá atrás, que eu coloquei regras para você, vamos ao meu lado? O tombo pode ter sido um castigo de Deus pela tua desobediência. Não que Deus castigue, mas é para te mostrar que papai e mamãe têm autoridade. E quando papai e mamãe falam, é porque eles sabem o que é melhor para você e que você precisa sim entender. Então ali sim, veio o acolhimento, depois veio a disciplina. É preciso que a gente mostre, né? Sustentar ou não. Então, esse sustentar ou não, ele é ser firme e não ceder, principalmente quando começa aquele jogo de chantagem, que começa o choro, que começa a birra, porque não pode, porque isso, porque aquilo, porque eles vão confrontar, eles querem saber um porquê.
Aí você explica, eles querem outro porquê, porque nessa fase do porquê é só porque isso, porque aquilo outro, e eles querem explicação. É preciso sustentar esse não. Por exemplo, nessas idas para o inglês, não vai de bicicleta. Por que não? Porque não vai. Porque não é resposta. Porque não vai. É a minha decisão, eu não tenho que te dar explicação. Não é não. Então foi assim, um longo processo até ele entender, porque a gente estava tendo conflito todos os dias, todas as idas. E hoje, graças a Deus, estamos aí caminhando, né? Aprender a ouvi-los, principalmente nesses momentos ali de conflitos, se instalam algumas emoções, né, que vêm como raiva, explodem como raiva, porque a repressão, quando nós como pais o reprimimos, ele não está sendo autorizado, não está sendo permitido fazer aquilo que ele estava com vontade de fazer, aquele desejo dele, estoura o quê? Em raiva. Uma das principais estratégias para lidar com a frustração de uma criança contrariada é começar escutando e demonstrando compreensão pelos seus sentimentos. É importante ajudá-la a compreender que nem sempre conseguimos alcançar os nossos objetivos e é normal sentir tristeza, é normal sentir medo, é normal sentir raiva. Por isso, o não também faz parte. Então, naqueles momentos ali, quando eu explodia, eu deixava ele acalmar um pouquinho, depois eu chamava: você está com raiva? Você está com raiva de você? Você ficou com raiva da mamãe por dizer não? Você ficou com raiva do papai por dizer não? E deixar claro para ele, não é que não pode sentir raiva, mas é levá-lo a entender que isso é permitido, mas que também, se ele permanece muito nesse sentimento, ruminando essa raiva interna, isso vai ser prejudicial para ele. A raiva, por que ela vem? Porque ela é um medo contido de ser controlado e dominado. Por isso explode na raiva. Papai e mamãe não estão me permitindo fazer o que eu quero, eles estão querendo me controlar e me dominar. Então eu vou ter uma descarga, eu vou explodir na raiva, porque eu vou confrontar e de repente assim eu consigo. Então é mostrar para ele, é permitido? É. Mas qual o ponto de equilíbrio para que isso não venha prejudicar principalmente a você e o convívio, né, familiar? E qual o risco disso? Se isso continuar e não for contornado, toda repressão estoura em compulsão. Toda exclusão exige compensação. Essa situação é um campo fértil para instalar-se os distúrbios, os vícios, do que muitas das vezes nós temos visto. A gente impõe, a gente repreende e a repressão vai estourar, né? Porque a raiva contida, ela vai estourar em compulsão em alguma área, que seja na comida, que seja nos vícios, nos joguinhos, no telefone. Então, sim, o nosso ministério, lapidar filhos. Pais saudáveis, mães saudáveis, potencial máximo para poder lapidar essas heranças, lapidar essas joias que Deus nos concedeu. E sim, sempre dentro dos princípios, sempre dentro dos valores, porque a base é essa. Se você não estiver aí pautado dentro dos princípios, dentro dos valores, fatalmente você vai conseguir êxito. Vai ser muito difícil você conseguir êxito na educação dos filhos perante o mundo do qual nós estamos vendo. Se fez sentido para você, hoje foi o 13º dia voltando ao lar. Continue por aqui, se fez sentido, se tem algum papai, alguma mamãe aí passando, se você acha que pode aí dar uma clareada, né, em algumas situações que eles estejam vivenciando, encaminhe para alguém. Se precisar de ajuda, estou à disposição. Faça um excepcional dia. Renata Tom, voltando ao lar. Fique com Deus e um beijo no coração.